Bom dia. Bom dia. Um excelente dia, o início de semana na Casa Espírita. Nós somos convidados nessa manhã a refletir sobre a nossa sociedade, sobre nós, porque nós fazemos parte dela. Então o tema é a crise da modernidade. Do ponto de vista social, em que tipo de sociedade nós vivemos? Na sociedade pós-moderna. Se nós fôssemos falar uma linguagem econômica, nós poderíamos dizer pós-industrial. A sociedade pós-moderna, ela tem início simbolicamente com a explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima. E pelo que se caracteriza a nossa sociedade hoje? Infelizmente, por uma falta de identidade generalizada, por um vazio constante, pelo pessimismo, pelo individualismo, pela valorização extrema da imagem sobre a realidade. Nós valorizamos mais a imagem virtual hoje do que a real. Então nos diz Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, que nós vivemos uma época do hiperreal. Nesse sentido, a imagem sempre melhor, mais viva e importante do que a real, a virtual ou a hiperreal. Então, para Joana de Ângeles, nós chegamos a esse ponto por quê? Por causa do materialismo. No desejo sempre de possuir, de dominar e de gozar, mesmo que seja por algum momento. Isso traz um vazio, uma inconsciência de quem nós somos. Então a nossa meta passa a ser a porta larga, ou seja, o prazer material. E para essa meta nós nos atiramos desarvorados. Então o que está acontecendo conosco hoje? Uma passagem de uma sociedade disciplinar, que era conhecida antes como a sociedade moderna, caracterizada hoje por um confinamento do espaço. Quando a gente coloca ali marionete, o fantochezinho, marionete sendo guiado, é justamente porque nós estamos num confinamento do espaço e do tempo, passando a ser uma sociedade de controle. Uma sociedade de controle cuja permanência é a principal característica. Então, o que a sociedade faz? Ela cria estímulos, cria atrativos, para que ela permaneça cada vez mais, ninguém vai se identificar agora, né? Na frente da televisão, do computador e pior, do celular. Quer dizer que essa sociedade, ela está cada vez mais sendo atraída através do computador, através da mídia, para os shoppings, para os aeroportos, ou seja, o apelo do consumo, da diversão. Então o impermanente roubou lugar dos valores permanentes. E nós não conseguimos mais, ninguém vai se identificar também, ficar sozinhos conosco mesmo, nem com os nossos semelhantes. Recentemente nós vínhamos de São Paulo para Londrina, não tinha teto, e falaram o seguinte: vocês vão ficar 2 horas dentro da aeronave, não pode sair, até ver se Londrina vai ter teto. Muito bem, os fumantes foram os primeiros que sentiram, porque o vício chamou para fora, aí ficava saindo. A ansiedade tomou conta da maioria dos passageiros quando acabou a bateria do celular. Então uma senhora bem distinta, provavelmente da nossa sociedade, levantou e começou a fazer assim: eu não consigo parar de fazer, nem que seja assim, começou a fazer no ar, porque não funcionava, né? Então é uma crise, sim. Recentemente um massoterapeuta amigo meu falou que está atingindo as crianças que já estão tendo problemas, então estão procurando massoterapeuta, principalmente na mão. E ontem nós vimos a notícia de um rapaz que cortou seu pulso porque não conseguia mais ficar sem o seu
aparelho celular. Então nós não conseguimos mais ficar conosco. Essa imagem claro que é uma alusão que antigamente nós nos reuníamos para orar, nem que fosse ali na sala, né, no nosso hábito então do Evangelho do Lar. Nós conversávamos, hoje cada um está ali com o seu aparelho, notebook ou com o celular ou na frente da televisão. E a permanência acaba sendo a incapacidade de permanecer realmente com a vida. Nós acreditamos que aquilo que lá está sendo projetado é o real. E deixamos de ser responsáveis pela nossa vida. Então, ser para a realidade atual significa exatamente essa imagem. Ser significa ser incapaz de parar, de ficar parado. Nós estamos sempre nos movendo e sempre estamos tentando suprir a nossa satisfação. Mas por causa da impossibilidade de tudo aquilo quanto nós estamos vendo pela mídia, de atingir essa satisfação que ela nos passa, o horizonte da satisfação, a linha da chegada nesse esforço, por mais que nós batalhemos, porque hoje quando você consegue um aparelho, daqui a um mês ele já está superado. Então o horizonte da satisfação, essa linha do esforço na chegada, o momento em que nós deveríamos nos autocongratular, os mais velhos vão lembrar comigo, mais idosos, o quê? Quando a gente batalhava conseguir uma casa ou um carro, a gente ficava contente por um sonho realizado. Agora não. Sempre o novo, moderno, a tecnologia mais moderna. Então nós não conseguimos atingir o objetivo. A ilusão moderna de que aquela ilusão que nós tínhamos aqui, a nossa correria. Nós tínhamos aquela ilusão da luz no fim do túnel, ela está desaparecendo. O que está em declínio, então? É a certeza de que os ideais modernos nos guiaram até uma sociedade boa, justa, igualitária, fraterna, até uma harmonia perfeita das nossas relações, até uma disposição social finalmente pura, limpa, bonita e perfeitamente ordenada, sem que nada fugisse do nosso controle, nada escapasse das nossas mãos. E qual é o resultado disso? São os comportamentos que aí estão, a reflexão dos efeitos, nos quais as consequências não importam, em que os atos são desprovidos de implicações maiores, no universo em que para o outro é negado a responsabilidade, agora deixa de ser uma necessidade. Virou aquilo, eu enxergo lá, então tudo pode. A única responsabilidade refere-se à responsabilidade de uma suposta emancipação. A tarefa da conquista da liberdade e da felicidade, infelizmente, foi deslocada da sociedade para o indivíduo, como se fosse privatizada, desregulamentada, e então com isso intensifica-se a onda de individualismo exacerbado. Esse novo individualismo que cria o culto ao prazer próprio, a busca do prazer. Lima nos oferece uma série de reflexões sobre esse tema. Anteriormente, o modernismo era tomado por que imagem quando nós falávamos, nossa, é moderno? A gente imaginava que é uma indústria, uma máquina nova chegando até nós através da indústria. E hoje, quando a gente fala em modernismo, que imagem vem primeiro? Qual é o novo celular que foi lançado? Então, a imagem da televisão, do computador, da internet e do shopping center. A modernidade antes era marcada pela excessiva confiança na razão, nas grandes narrativas utópicas até de transformação social, o desejo da aplicação às teorias abstratas da realidade. Agora, a nossa sociedade pós-moderna, ela vai favorecer o surgimento do culto ao prazer a qualquer custo pela mídia. Por quê? É fácil, você clica ali, e temos que ter cuidado com as nossas crianças, as escolas, pelo menos no filho, já mandaram um manual, porque clica ali e já baixa conteúdo pornográfico. Então isso foi socializado pela mídia, e de certa forma, ninguém vai se identificar com esse também, né? Respondida pela própria sociedade. Nós viramos uma sociedade espetáculo. E nós espíritas temos que cuidar de qualquer coisa, a gente vai lá
e posta, né? Tem que estar em evidência. Então, na sociedade ocidental pós-moderna, a visibilidade de cenas tende a ser obscenas, quando exclui a dimensão de subjetividade e de privacidade das pessoas. Aí é um bom exemplo do Big Brother, mas vamos trazer para as nossas casas. A gente fica no Facebook, né? Não, Serginho não fica tanto. A gente não, eu não estou condenando, porque quando a gente faz uma divulgação como hoje, que está sendo gravada, uma divulgação positiva, levando o nome da doutrina, ou quando você coloca lá que vai ter um evento espírita, como teve o teatro há 2000 anos, ou vai ter uma palestra, o Divaldo vai estar aí no Movimento da Paz, é positivo. Qual que é o problema? As pessoas ficam tão ligadas hoje nas redes sociais que chegam ao extremo de escrever lá, agora eu vou no banheiro, digita lá, já volto. Nós já vimos amigos fazendo isso. Pior, a pessoa passou por um acidente, ela está toda ensanguentada e ela tirou foto para que postasse logo no Facebook. Então a privacidade, onde está? Anula-se toda a dimensão do privado. Tudo agora se torna público. Do cotidiano dos ansiosos por fama. Ou então até daqueles que infelizmente não têm tanta projeção, mas é usado pela mídia ali, no caso dos miseráveis, para se tornar um fato jornalístico. Então, o mal-estar moderno, pós-moderno, é visível e expressa a linguagem do nosso cotidiano. Então, o que nós estamos fazendo? Eu tenho que trabalhar mais, como é que eu vou comprar o celular mais novo ou o notebook mais avançado? Então, eu acabo trabalhando 12 horas por dia. Ou então, me enganando também, como se fosse aquilo. Não, mas eu estou na frente do computador como se fosse, entre aspas, um lazer. Sem me preocupar com o que nós falamos antes, que o massoterapeuta falou das posturas, se eu estou ali, como é que está meu filho, que tipo de alimentação ele está tendo, que às vezes a criança não para nem para comer. E isso, então, pode estar levando o quê? Estresse, depressão, porque eu acabo me isolando na minha casa, eu não preciso mais nem ir na palestra, né? Eu assisto por aqui. Obesidade, porque as crianças ficam ali na frente do programa de televisão, e tédio. Nota-se isso, eu tenho criança pequena, quando a energia acaba, ou como nós falamos do avião antes, não tem nada para fazer. Cadê os brinquedinhos que nós tínhamos antigamente, né? As bonequinhas sumiram, as crianças não estão mais brincando. Então, a pós-modernidade, ela marca o declínio da lei do pai e o efeito social que ela traz, porque a perversão agora serve livre para se manifestar de todas as formas, e como aquilo está sendo projetado ali, aquilo acaba sendo justo. A palavra de ordem agora é anomia, ou seja, falta de privação, inexistência. Anomia, então, é falta ou ausência de norma de conduta. É um estado de falta de objetivo, de perda da identidade, provocado aí pelas intensas transformações decorrentes desse nosso mundo social moderno. Então, é claro, a partir do surgimento do capitalismo, a tomada da razão como forma de explicar o mundo, teve um rompimento brusco desses valores tradicionais, ainda que eram mais fortemente ligados à concepção religiosa. Então, essa modernidade, com esses intensos processos de mudança, não nos forneceram novos valores para preencher aqueles que nós demolimos. E isso ocasiona uma espécie de vazio de significado no nosso dia a dia. Então, há um sentimento, talvez essa imagem consegue captar melhor, nós estamos cheios de gente, mas parece que nós estamos, não na multidão mesmo, em volta dos outros, nós estamos à deriva. Como se nós estivéssemos inconscientemente participando desses processos, inconscientemente arrastados para a porta larga. Perda de total da atuação consciente da identidade. Durkheim, ele fala que isso também pode estar ligado ao suicídio, diz ele. Esse termo pode mostrar, então, que não funciona a sociedade de forma harmônica. Algo está patológico, a nossa sociedade está doente.
E ele fala que isso também pode influenciar o comportamento do suicida. Então, na pós-modernidade, a perversão, o estresse, são sintomas, resultados dessa agora falta de lei, falta de tempo, da falta de perspectiva no futuro, porque tudo desmoronou. Do muro de Berlim, as crenças nos valores e na esperança. Tudo se tornou com a internet muito próximo. Nós estamos aqui acessando o que está acontecendo lá, nas frações de segundo no outro lado do mundo. Tudo se tornou muito promíscuo, sem limites. E nós nos contaminamos, nós deixamos isso penetrar como se penetrasse nos nossos poros. Então a nossa sociedade, mais do que pela ânsia do espetáculo, existe agora a ânsia do prazer, a qualquer preço. Todos agora têm que curtir a vida doidado, porque está lá postando que vai dar festa tal, que tem que estar inserido nisso. E não é sem motivo, então, que nós sentimos esse reflexo no ambiente de trabalho, onde a competição ficou mais acirrada. Não existe mais trabalho, onde a gente tinha, bom, a tua função vai ser essa, agora a gente tem umas 5, 6 funções. E em resultado disso, como que nós encontramos as pessoas? São aquelas que buscam a casa espírita, queixosas, infelizes, frequentemente estão procurando os consultórios médicos, estão nos hospitais. Se a modernidade ela prometia a felicidade através do progresso, da ciência ou de uma revolução, o que é que nos promete a nossa sociedade pós-moderna? Nos promete um nada que pretende ser o solo de tudo. Como perceber essa realidade que vivemos? A vida se torna cada vez mais banal. Atira o indivíduo, como nós já vimos, numa relação individualista e potencialmente destrutiva. É um campo fértil para o estímulo e a manutenção de comportamentos compulsivos. Realidade essa que provoca sintomas e conflitos de ordem complexa e que está aumentando cada vez mais a alienação e a dissociação do ser humano. E aí nós temos a rotina, o medo, a solidão, engendrando esses homens aparência. E aí vem a fobia social, entre outros males. Então os jovens também se perdem hoje nos seus movimentos. Se unem, se reúnem, mas a gente percebe que hoje a manifestação, a união, não é em torno de um ideal, é oco. Deixa de desenvolver integralmente. Com tudo isso, não é difícil entender a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e até pelo asseio corporal. Então, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, diz que vivíamos antes, sim, uma época de hipocrisia, uma falsa moral, que mascarava os erros através dos tabus e superstições, levando a fatores atuantes na desagregação da personalidade. A mudança de hábito possibilitou a mudança de algumas fobias, mas impôs outros padrões comportamentais, como, por isso ali da foto, a massificação, levando ao modismo, ao desequilíbrio e a comportamentos extravagantes. Então houve uma troca de conduta, mas não houve uma renovação saudável na forma de encarar a vida e de vivê-la. E diante disso, então, não se tem muita opção. Ou nós nos colocamos nessa competição, não tem como fugir, repressora, violenta e agressiva, que chega muitas vezes às raias da perversão. Por quê? Por medo, pela busca da sobrevivência. Porque nós nos encontramos no mundo consumista, como vimos antes. E nós tememos o quê? Ser esmagados por essa massa crescente e avassaladora. Então perde-se o quê? O idealismo. O homem agora se vê comprimido a fazer a mesma coisa. Todos assumem posturas iguais. Compromissos esses que vão gerando ansiedade constante. Eu tenho que acompanhar essa tecnologia, eu tenho que dar conta disso. Tem-se a preocupação sempre de parecer triunfante, sempre de chegar a ser recebido, ser considerado, causando uma desumanização do indivíduo, que agora ele acha que é um complemento ao grupo
social. E aí, o resultado é que o indivíduo se entrega a viver apenas o presente prazer, o consumo e o individualismo. As pessoas se encontram perdidas, completamente atropeladas por essa correria da vida, num lugar onde não há tempo para o encontro verdadeiro. Recentemente nós fomos para o Rio Grande do Sul, o pessoal aqui no centro brinca comigo que eu viajo bastante, porque nós perdemos esse contato. E as pessoas lá falaram: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo teu primo, tanto tempo que eu não vejo tua irmã, porque agora só entra no Facebook. Oi, tudo bem? Tá bem? Tá bem. Acabou. Cadê o contato de sentar, de conversar, de tomar um cafezinho no sul, um chimarrão? Cadê aquela roda? Cadê aquela troca de afetividade? Então o indivíduo está perdendo a noção do real do limite de si e do mundo. E essa crise, ela é grave, porque ela atinge as lavouras. Então, recentemente, fazendo uma analogia aqui, um parente saiu daqui, foi lá visitar, não foi conosco, mas nos contaram, foi visitar. O agricultor estava tão ocupado, porque ele tinha que fazer as tarefas. A pessoa se desloca aqui do Paraná para lá, é longe, que não sentou 5 minutos para conversar. Então, os sintomas é a fragmentação, a hiperespecialização, a depressão, ninguém quer ouvir essa palavra, inflação, a perda de energia, violências. E isso aparece também no nosso mundo. Parece que as nossas construções não têm mais vibração, os nossos negócios são paranoicos, a nossa tecnologia virou maníaca. Então, nesse ambiente pós-moderno, nós, ao mesmo tempo, aquela figura também acho que ela vai dar uma noção, nós parecemos que estamos tão próximos, tão conectados, tão perto, mas ao mesmo tempo tão separados do mundo. Porque entre nós e o mundo agora estamos meios tecnológicos de comunicação. E toda a sua mídia, e são eles que nos informam sobre o mundo. E eles mostram o mundo como eles querem. Simulam a vida para nós e transformam o mundo no espetáculo. Então há, infelizmente, um princípio esvaziador. E o sujeito vai perdendo, ele vai perdendo os referenciais. Olha o que acontece com ele. Os referenciais da realidade, vai perdendo a própria substância de si mesmo. O que os psicólogos, os da área, chamam, os filósofos também, de desreferencialização do real, de dessubstancialização do sujeito. Esse princípio dessas regras, valores, faz com que a realidade se degrade e que o indivíduo viva sem projetos, sem ideais, a não ser cultivar a autoimagem para lhe aparecer. Então, a satisfação do aqui e agora traz um vazio existencial. O que vale são as vitrinas, o culto ao corpo, o fantástico de viver o momento, o consumo de tudo, imagens que passam para nós, que aquele carro é mais veloz e que se eu conseguir aquele carro, eu vou conseguir aquela, vou falar morena, vou puxar a sardinha para o meu lado. Vou conseguir aquela morena que está ali, do lado do carro. A Coca-Cola, se você tomar Coca-Cola, imediatamente você vai ter felicidade, assim que passa a propaganda. Mas agora nos paremos por alguns instantes, como nessa manhã, para fazer uma reflexão. Quando nós consumimos esses produtos, nós conseguimos sentir isso que a imagem, que a propaganda quis passar? O que ocorre? É um misto de fascínio e vazio, dando a falsa impressão de que se vive tudo aquilo que ali aparece, mas na realidade não existe. E a vida acaba ficando mais difícil do que ela é. Por ela ser um choque com aquele paraíso que está ali ao meu alcance, a felicidade que é ali ofertada pela mídia, e isso traz consequências para nós. Isso nós já falamos, nós vamos buscando as compensações, nós vamos nos alienando pela imagem, vamos tendo o vazio existencial e as consequências. Isso adoece qualquer um. Principalmente se nós não tivermos o que nós temos com a magna doutrina espírita, uma sustentação espiritual
se nós acabarmos porventura nos perdendo aí sem fé, sem novos ideais, se nós entrarmos nessa onda de viver essa vida superficial com uma imagem falsa que nos tira do contato mais íntimo com a vida, se nós perdermos a noção de limites, o que pode nos acontecer. Recentemente na casa espírita, um senhor veio, ele é pai adotivo do menino e a mãe do menino desencarnou por câncer. Tudo bem, aí ele vem com o menino e ele faz um relato. Ele fala que ele começou a frequentar a casa espírita e de repente ele foi sentindo as intuições, e que ele e o menino estavam só em cima de joguinho de computador. Acho que os dois estavam fazendo competição. Quem ganhava mais pontos? Até que diz ele que sentiu a necessidade de fazer uma agenda. Agora, você é o responsável pela casa, pelo lar, como que fica o reparo tal? Então ele foi e começou a dividir o tempo. Não que nós não possamos utilizar os joguinhos, mas dividir o tempo. Então é o que a psicologia chama de entorpecimento psíquico que está acontecendo conosco. Ou seja, a era da ansiedade. Estamos cada vez mais com síndromes. Síndrome do pânico. Estamos cada vez mais com essas doenças autodestrutivas, porque os nossos olhos estão opacos. Os nossos olhos estão vazios e os nossos corações estão sim com uma dor surda. Vamos lembrar um poema aqui. Carlos Drummond de Andrade. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um modo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeira na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua e humaniza a lua. Lua humanizado, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e com arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos para outra parte? Claro, diz o engenho doce. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol, ou dá uma volta, só para ver. Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol, põe o pé, mas que chato é o sol. Falso tesouro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Só resta o homem, estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, humanizar, o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Mas a crise que nós estamos falando, ela não é só de terror e de incerteza. Nesse influxo dialético da vida, há, graças a Deus, uma conspiração renovadora. E ela está se instalando. Nós estamos entrando, sim, numa nova fase, que vai se caracterizar por isso que esse salão está lotado hoje, pela conscientização da realidade espiritual e dos valores, então, para buscar, como disse esse poema, desenvolver as capacidades internas. Essa fase é a fase psicológica, não mais com a ênfase na porta larga do mundo, nas conquistas externas, e sim no desafio de conquistar a nós mesmos. Então vem uma nova concepção de pensar o homem, a sua psicologia em qualquer aspecto da sua vida, mas que se torne um lugar da sua intimidade. E diante desse mundo que nós vimos hoje tão acelerado e tão desprovido de compaixão, frente a essa onda de movimentos caóticos, superficiais, nós possamos recuperar a noção de que a vida tem sentido, um sentido e uma intimidade em relação ao que é passageiro, que não é tão importante, o que é transitório, ao transpessoal, entre o pessoal e o impessoal, entre o individual e o coletivo.
entre o interno e o externo, entre a consciência e a inconsciência, um lugar onde a vida não seja excluída da totalidade dos eventos de significação para a nossa experiência. E é justamente dentro dessa proposta que Joana nos convida a conhecer o nosso eu profundo, a conquista interna. Muitos perguntam, mas Joana de Ângeles nem era da área da psicologia, e vem Divaldo esclarecer que estudou por mais de 50 anos no mundo espiritual. Com quem? Com os famosos que nós conhecemos, aqueles que se dedicaram aqui quando estiveram entre nós. Então, Joana vem nos trazer a ideia de nos reconhecermos como espíritos imortais, realizando esse caminho profundo para dentro de nós mesmos, a fim de nós conquistarmos finalmente o reino interior. Como nos colocou Jesus, o reino está dentro de cada um de nós. E o Cristo é essa figura do homem integral. E Jung dizia que Cristo é o homem interior ao qual se chega pelo caminho do autodescobrimento. E Joana vem com essa obra maravilhosa. Esse é o grande desafio. Quando a gente não se conhece, a gente não se corrige. Você já aprendeu a lidar com você mesmo? Vamos parar, pensar fora da caixa significa pensar, não deixar que o computador pense por nós, né? Não vamos tanto atrás das marcas, não vamos ficar tão descomprometidos com o nosso autodescobrimento, com o autoconhecimento, com a reforma íntima. Vamos parar, fazer uma introspecção, não uma atitude de depressão, mas uma atitude reflexiva, voltar-se para dentro, dar valor à vida interior, que é tão necessária, como ele disse hoje. Nós buscamos aqui o alimento espiritual, porque nós já temos o alimento material, mas nós não esquecemos de nos alimentar. Então, aqui também a vida interior é tão necessária quanto a alimentação, para uma existência saudável, o cultivo dessa reflexão, da oração, da meditação. Agora, ninguém sai de casa sem fazer uma prece, ninguém vai deitar sem fazer uma prece. E uma brincadeira, né? Viagem interior. Bom, hoje eu vou ficar aqui, fazendo companhia a mim mesmo, num estado de solidão terapêutica. E aí é o momento de repensar a vida, olhar para dentro, silenciar. Quanto tempo será que a gente consegue? Eu brinco que a gente está em casa, quando vê, está ligando o som a todo volume, não consegue aquietar a mente. Ó, já está indo de volta aí a cabeça. Já estão com saudades e lá está o dinheiro, a televisão, o time de futebol. Ou seja, essa manhã é um convite para que nós saiamos da nossa zona de conforto, abramos a porta para conquistas extraordinárias. E como diz Joana, nós que já deveríamos ser conscientes, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo sim do ponto inicial. Por isso que foi feita essa introdução, qual é hoje a nossa realidade psicológica, nos aceitando e nos aprimorando sem parar. Mas somente consegue fazer isso, ter essa lucidez, quem para se autoanalisar, disposto a encontrar-se sem máscara. Não vai ficar se julgando agora, nem se justificando, nem ficar se acusando, entrando num processo de culpa, apenas descobrindo. Por isso, cultivar as lições de Jesus, olha a chave ali. Ainda estejamos no nosso nível evolutivo aí, com as nossas vaidades, com as nossas ambições, mas já é um início, já é um ganho cultural. E esse esforço salvador, ele deve se caracterizar, não, agora vou parar para refletir as minhas imperfeições. Não, é detectá-las e trabalhar em cima, no trabalho para que seja útil, para que triunfemos. E aí vem toda essa série psicológica de Joana. Há que se ter paciência e humildade para alterar semelhante quadro de experiência. É romper realmente com as amarras, para buscar esse Cristo interior. E nisso entra a terapêutica espírita, o espiritismo podendo nos ajudar através da transformação moral, a orientação na casa espírita, com os livros, com as palestras, com o atendimento fraterno, com os cursos, a meditação, a oração e finalmente o envolvimento no trabalho. Então, rapidamente, nós já sabemos isso, a transformação dos vícios morais e mentais,
estado ampliado de consciência, porta aberta à sintonia com irmãos ainda infelizes. Então, se nós estivermos ainda apegados aos vícios físicos, os libertemos, são eles. Botei o meu aí também, ó, a cura. Os remédios. Olha essa, que é a nossa atual, né? Quem tem criança sabe, não se viaja sem levar o videogame junto. Olha, ele está deitado, mas a tela está virada para que ele não perca um minuto, né? Essa daqui, então, é assim, ó. A mãozinha, não sei se você está enxergando, né? Parece a inimiga da conexão, não é mais a perfeição. A mão do bebê já está querendo pegar o mouse. E aí o que a gente alia junto, quando está ali com bebida, cobrindo em cima, filmando. A preguiça também, ele brinca, como ela é a mãe de todos os vícios, uma mãe tem que se respeitar. Egoísmo, vaidade, orgulho, assédio, conversas infundadas, maledicência, transformação moral do paciente, deixar de lado a ideia de vingança, do perdão, transformação moral do paciente, maledicência, vamos para a mente, trabalho no bem, vem as terapias de libertação de novo, orientação, que a gente encontra na Casa Espírita nos livros, e que mais a gente encontra na Casa Espírita? Os passes para nos dar aquela energia, aquela força, o socorro pelo passe, claro que a vontade do paciente o trouxe até a Casa Espírita. A desobsessão, porque às vezes tem irmãos ali também usufruindo daquele álcool, enfim, nós sabemos disso. Exercício do perdão, que é a libertação, parar por um instante ali a mente dela, né? Esvaziar desses conteúdos, para a tranquilidade. Muitas vezes buscamos o contato com a natureza, nós podemos fazer isso em qualquer local. A prece, aliás, a higiene do espírito representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Quem sabe seja o tema da próxima palestra. A higiene mental. Prece e renovação. Na floresta mental, em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas, porque além agora das nossas, tem dos nossos irmãozinhos que golpeiam, compelindo a fadiga e a irritação. Aí vem as vibrações subalternas, mas se nós estivermos ali protegidos, nada nos atinge. Vibrações que podem vir dos outros, os companheiros enganados também. E aí entra o equilíbrio e a prece. Todavia, tão logo se envolva nessas vibrações balsâmicas da prece, e ergue-se o pensamento aos planos sublimados. E aí nós vamos recolher aquelas intuições, aquelas ideias transformadoras pelos espíritos bons, convertidos em vanguardeiros de nossos passos na evolução. Então a escolha é nossa. Proteger a nossa casa também, mas não assim, né? Nós vamos preferir a corrente que liberta, mentalizando aí uma corrente de luzes sobre o nosso lar. De que forma? Implantando o Evangelho no lar e tendo a religião como fonte de apoio espiritual. Olha só a proteção dela ali. Aí nós não vamos mais colocar a culpa nas nossas irmãzinhas infelizes. Terapia de libertação. Rapidamente também vamos gravar essas imagens. Estamos todos no caminho da perfeição moral. Então aí tá, ó, ações nossas no dia a dia. Ação beneficente, que essa casa aqui nós poderíamos até colocar fotos daqui, porque tem muitas, né? Ou seja, o trabalho, que tal? Tirar as fotos aqui do lado, né? As pessoas se envolvendo. Olha a pizza aí. E finalmente, para finalizar, o autoconhecimento, uma vez mais, Joana de Ângeles, essa obra é Momentos de Iluminação. Silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno de tuas reais necessidades. Aprofunda-se na autoanálise e tenha coragem de desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no seu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, mas não justificando, nem escamoteando sobre o desculpismo habitual.
Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Consciente de que és o que fizeste de ti, e poderás ser o que venhas fazer de ti próprio. Não postergues a decisão do alto encontro. Enquanto a anestesia da mentira deturve o raciocínio, transitarás de um para outro problema, sem que consigas a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado e logo são concebidos, anelando pelo bem-estar fugidio, que se te anuncia e logo desaparece, como vimos hoje. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, apontando-lhe o rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo intensamente, em cujo comportamento recolherá os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento da inveja, dos ciúmes, do ressentimento, do rancor e do ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências alcoólicas, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios de conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Cada vitória, por pequena que se apresente, significará um avanço. Com os condicionamentos que são a segunda natureza, não podemos inverter, em a natureza humana, gerarás hábitos salutares, que a planificarão em forma de equilíbrio e de paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes áspera, cujos resultados chegam à medida que são utilizados. Na do autodescobrimento, a coragem e o interesse pelas próprias realizações. Facultarão então forças para que não desistas no tentame, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura, no ciclo que investistes para que se instalassem os distúrbios. Então, como dizia o paizinho, agora é, a hora é agora. Para quê? Para o alto encontro. O ser humano, finalmente, diante de si mesmo. Pela atenção de vocês, agradecemos muito. E agora, vai ter a prece? Ou é a passe? Passe? Então, nós agradecemos muito a atenção de todos. Com certeza, nós nos identificamos, pois quem de nós não tem uma tecnologia, nós estamos aqui usando, mas que fique o recado, que nós podemos sim usar, que o problema é o abuso, não administrar o tempo e pior, comprar aquelas ideias que ali vêm sem selecioná-las e nem importar-se com a nossa evolução espiritual. Mas todos nós, com certeza, aqui estamos porque estamos interessados pelo espírito imortal que somos.